Muito boa noite para você que está aqui maratonando com a gente a nossa websérie 20 questões para entender o tráfico de pessoas no Brasil. E hoje o tema é meio ambiente. Quais as conexões entre meio ambiente, desmatamento, deslocamento, trabalho escravo? Existem conexões entre esses temas? É isso que a gente vai querer explicar hoje, essa noite. Aproveita que a nossa websérie está começando agora, não deixa de curtir a nossa página, ativa o sininho para receber as informações das próximas webséries, avisa todo mundo, pega o nosso link, espalha por aí, aproveita que está começando, vem com a gente, vamos maratonar essa noite que a gente está com uma equipe aqui muito especializada para contar para a gente um pouco desse tema que não tem sido muito falado por aí. É um tema também muito tabu. A gente sabe que quando a gente mexe com esse vespeiro, a gente mexe com forças muito poderosas, não é um tema muito fácil de ser trabalhado. Mas vamos hoje dar início a esse debate que eu tenho certeza que vai ser palco de muitos debates ainda nesse país. E para começar, a gente, sem mais delongas, eu convido a Fabiana, do Greenpeace. Fabiana, boa noite, muito obrigada pela tua participação. Abre o microfone. Conta pra gente, Fabiana, todo mundo tem muita curiosidade com a atuação do Greenpeace, é uma marca muito forte, uma organização muito forte. Conta pra gente, pelo ponto de vista do Greenpeace, quando a gente fala disso, mudança climática, destruição ambiental, desmatamento, o que a gente está falando e qual é essa agenda? Olá, pessoal. Meu nome é Fabiana, coordeno mudanças climáticas no Greenpeace. Obrigada pelo convite. Bem, vou direto ao ponto, então. Eu acho que hoje a gente precisa saber que aqui no Brasil, um dos maiores contribuintes um dos setores que mais contribui para as mudanças climáticas é o uso do solo e desmatamento, tá? Dentro do uso da terra, a gente tem o desmatamento. E não é algo que seria difícil de conter, tá? Não é uma mudança de matriz energética como muitos países têm que lidar, né? A gente está falando de um país que está emitindo gás de efeito estufa por causa de uma questão de desmatamento que, com políticas públicas, pode ser contido, tá? Então, você já tem essa relação entre o desmatamento e a própria mudança do clima, né? Então, é um dos maiores fatores de emissão. O problema é que a mudança do clima não fica só na Amazônia, ela tem consequência para todo o Brasil e para o mundo, e principalmente para os mais vulneráveis. Então, isso é muito importante de estar na cabeça de cada um. Então, então a gente tem que colocar as questões estruturais, gênero, raça, classe, dentro da conversa de mudanças climáticas, senão ela é incompleta. Então, quando eu falo que eu quero acabar com a crise do clima, eu preciso modificar o sistema que a gente tem, que premia aqueles que emitem e faz com que o crédito não chegue para quem mais é atingido pela mudança climática. E aí a gente está falando de um novo sistema, tá? A gente estava falando de precarização do trabalho. O que é isso? É você não ter acesso a emprego, não ter acesso à renda. De novo, a questão do problema de sistema. Então, quer dizer, a Marfrig, a Friboi, elas têm com grande facilidade acesso a bancos, acesso ao crédito. Os menores não têm acesso ao crédito. Muitos não têm conta bancária, uma grande parcela do Brasil, depois os outros convidados vão falar, vivem de trabalho informal. Então, você falar de conter crise do clima, você precisa falar desse problema estrutural, porque é só mudando esse sistema que você vai conter uma crise que está vindo, que está aumentando esses eventos extremos que a gente tem no mundo, tá bom? Eu vou parar por aqui, eu acho que os outros convidados têm mais a acrescentar, mas isso é, assim, um resumo para a gente começar a esquentar esse debate. Obrigada, Fabiana, muito obrigada pela tua presença. Acho que a gente tem muito a aprender junto, né? Aquilo, você entende de clima, a gente entende de tráfico de pessoas. Qual é essa relação? Quanto que a gente tem para sair daqui e trabalhar junto? Muito obrigada pela tua contribuição. E eu queria ouvir do Pablo. O Pablo é da OIM,
ele é especialista nesse tema do clima. Pablo, conta para a gente qual é essa relação entre mudança climática, destruição ambiental, trabalho forçado, como tem sido esse trabalho pela OIM. Muito obrigada pela tua participação. Sim, olá, muito obrigado também pela invitação. Então, eu acho que é importante precisar que é uma área de pesquisa que é relativamente nova, não é? Essa relação entre mudança climática, trabalho forçado, migração, é ainda um tema que os pesquisadores estão a trabalhar. Na perspectiva da OIM, a relação funciona através da mobilidade humana e da migração, não é? Então, se falarmos da migração climática, aquele que se fala de migração climática, de refugiados climáticos, é importante considerar que a migração climática engloba toda uma série de diferentes formas de movimento, não é? Para a OIM, a migração climática define a situação de pessoas que são obrigadas ou decidem mover-se pela consequência da mudança climática. Não é? Então, temos toda uma série de fenômenos naturais que podem levar para essa migração. Pode ser fenômenos graduais, como desertificação, as secas, a subida do nível do mar, mas também desastres repentinos, não é? Huracanes, inundações. E ao nível global, um dos problemas é que não conhecemos bem quais são as cifras dessas migrações, porque é muito difícil saber quantas pessoas migram pelos efeitos graduais das mudanças climáticas, quantas pessoas vão migrar pela subida do nível do mar, porque a migração é muitas vezes multicausal, não é? E depende de muitos fatores, não só da mudança climática. Sabemos, por exemplo, que os desastres, o ano passado, provocaram 25 milhões de novos desplazamentos ao nível global. E é muito mais do que os novos desplazamentos por conflitos. Então, tudo isso para dizer que a migração climática se desenvolve numa grande variedade de circunstâncias, mas algumas delas são caracterizadas pela grande vulnerabilidade das pessoas. E é aqui que entra o nexo com o trabalho forçado, porque agora sabemos que aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade vão ser mais vulneráveis também a ficar presas de redes de tráfico de pessoas, de trabalho forçado, de servidão pela dívida, não é? Quando aquelas pessoas não têm dinheiro, têm dívidas e agora vêm-se obrigadas a trabalhar, a fazer trabalho forçado. Então, aquela relação entre mudanças climáticas e trabalho forçado é complexa e funciona também nos dois sentidos. Eu dizia que temos pessoas que migram pelos efeitos da mudança climática e que vão ser obrigadas a trabalhar em condições análogas à escravidão, mas também sabemos que aqueles setores onde tem trabalho forçado são também setores que contribuem à degradação ambiental e à emissão de gases de efeito estufa. A indústria tem alguma evidência de que o desmatamento baseado em trabalho forçado seria responsável pela emissão anual de 2,5 bilhões de toneladas de CO2, que é uma quantidade menor do que apenas a China ou os Estados Unidos. Então, temos esse contexto de falta de regulação que aplica para o trabalho forçado, mas também para a proteção ambiental. E isso é o que faz aquela complexidade do nexo, não é? Da relação entre a mudança climática e também o trabalho forçado. Graciela, você não tem o microfone. Desculpa, muito obrigada, Paulo, pelos teus esclarecimentos. E, Érica, muito boa noite para você. Conta um pouco, a gente está aqui, só para vocês saberem, a gente está mantendo a nossa audiência, a gente está com uma audiência super fiel, a gente está com mais de 200 pessoas nesse momento logadas, ouvindo a gente, participando do nosso chat, comentando da importância desse tema. A gente sabe que a gente tem mais de 1.000 acessos, a gente também está ao vivo na Rádio de Curitiba. Muito obrigada a todo mundo que está aqui, fiel
fiel, nossa audiência fiel, Exército da Salvação, Grupo de Pesquisa Direitos Humanos da Faculdade do Rio Grande do Sul, Virgínia Andrada, da Coetrai do Maranhão, as Irmãs Salvatorianas e a Rede Um Grito pela Vida, Universidade de Ribeirão Preto, Irmãs Divina Providência de Cuiabá, a doutora Raquel, do Ministério Público do Trabalho de Guarulhos, a Carolina e a Adriana Carvalho, as Irmãs Azuis, as Irmãs da Divina Providência de Manaus, voluntária da Caritas do Rio de Janeiro, e a querida irmã Rosita Milese, do IMDH. Ou seja, a gente está com o Brasil todo aqui ligado com a gente. Muito obrigada pela participação de todo mundo. E vamos ouvir um pouco da Érica sobre esse trabalho do Ressama, que ele é recente e a gente ainda precisa também, da mesma forma que eu falei com a Fabiana, também com a OIM, como que a gente se conecta, como que a gente conecta esses temas, Érica. Boa noite a todos, é uma grande satisfação estar aqui. Queria agradecer a todos que estão presentes, né, aos meus colegas e ao todo o público que está escutando a gente hoje. Eu estou há 15 anos pesquisando o tema das migrações ambientais e com a Resama há 10 anos. Eu queria aproveitar o gancho que o Pablo colocou sobre a condição de vulnerabilidade dessas pessoas. Eu acho que é um tema absolutamente chave. Eu vou falar um pouco da perspectiva das populações que são mais vulneráveis, que é nossa missão, né, da Resama, é dar visibilidade a essas pessoas, né? A mudança climática em si já é um fator, né, que geram a condição de vulnerabilidade. E onde está a condição de vulnerabilidade dessas pessoas? Que não é uma condição essencial, é justamente aquela condição que restringe, né, ou faz com que haja uma extrema dificuldade ou mesmo de negação de direitos. A gente está diante de uma categoria de pessoas, por exemplo, no caso do deslocamento ambiental, que é uma categoria ainda com muita discussão jurídica, né? Minha formação é jurídica, então gosto muito de trazer também essa situação, né, da questão da invisibilidade, que é a invisibilidade também jurídica. Isso também prejudica a existência de, né, dados e evidências também. Em relação ao desmatamento, eu acho importante também a gente colocar a importância da integração dessas agendas todas, né, do tratamento das pessoas que podem estar sujeitas ao trabalho, à condição análoga de escravo, né, fruto do desmatamento, da mudança climática, como a Fabiana já colocou, essas relações, né, e a importância da gente encarar esse tema em diferentes agendas. Em relação à questão do trabalho, né, o Pablo colocou aí que existe uma multidimensionalidade, né, que gera o deslocamento, e eu vou dar um exemplo para fazer essa relação com o deslocamento. O desmatamento, por exemplo, se a gente for dar um exemplo de expansão de fronteira agrícola, qual que é o coração, né, da migração ambiental? É justamente a degradação de modos de vida dessas populações. É isso que vai gerar, muitas vezes, o deslocamento, né? O desmatamento, em muitas medidas, pode gerar, né, a degradação e a perda do meio de vida de inúmeras comunidades, né? A gente conhece comunidades tradicionais, comunidades indígenas, ribeirinhos, que podem estar afetadas, né, com o desmatamento. No cenário de pandemia, a gente tem uma série de outros fatores que vão incrementar também, seja o desmatamento, a gente já está vendo aí o pico do desmatamento, já foi recorde, né? Já esse ano, e o ano está só na metade, né, Fabiana? Né? Está apenas na metade. A gente tem um fator também super importante, que eu acho que não foi mencionado talvez aqui, eu acho que não percebi, que é a questão dos incêndios florestais, que também são utilizados, né, para abertura de fronteira agrícola, e tudo isso pode gerar, né, o deslocamento. E também a precarização, né, dos modos de vida de populações que podem gerar o deslocamento e que podem gerar a vulnerabilidade dessas pessoas, né, ao trabalho forçado, ao trabalho escravo. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer essas relações, né, e monitorar esses fenômenos, né? O Ministério Público do Trabalho tem uma atuação absolutamente fundamental, né, no combate ao trabalho escravo, mas em ver quais são as causas estruturais que estão gerando o trabalho escravo. De onde essas pessoas vieram, para onde essas pessoas estão indo, por exemplo, né? O que levou, qual que é a origem disso? De onde elas vieram, para onde elas vão, e monitorar toda essa cadeia. Isso eu acho super importante em qualquer cenário, né? Especialmente na relação, né? O Pablo salientou super bem,
em relação à questão da migração ambiental, a gente tem uma carência de dados, tem uma carência de evidências, né, que faça todo esse nexo. E para isso a gente precisa de normas, de políticas públicas que façam a integração dessas agendas e que estabeleçam essas relações também. Muito obrigada, e eu fico à disposição para a próxima rodada. Muito obrigada, Érica, muito perfeita as duas colocações. Eu quero que vocês saibam também que a gente está aqui com um pessoal do movimento dos atingidos da Bacia do Rio Doce, estão acompanhando aqui a gente, falando da importância desse debate. A gente está com as Irmãs Escalaberianas, a gente está com a Lourdes Silva, do Rio de Janeiro, Ode Rita, do Pará, pessoal de Floripa, enfim, Brasil todo está aqui acompanhando com a gente. E, Liz, pegando até um gancho na fala da Érica, eu queria que você contasse um pouco qual o papel do MPT nessa luta contra o trabalho análogo ao escravo, nessas condições de degradação ambiental. Boa noite a todas e todos. Oi. Boa noite a todas e todas. Grazi, obrigada pela oportunidade. Agradecer aos colegas e às colegas do MPT também, principalmente André e Cris Balqueiro, que estão na organização desse evento junto com a Grazi. Não, pegar um pouco de carona não, Grazi, vou pegar bastante carona. O que já foi dito. Então, eu vou começar falando sobre... Eu vou contar um pouco do que aconteceu com a CONAET, que é a coordenação do MPT que eu coordeno no momento, para mostrar como essa pauta foi evoluindo e como a integração ela é necessária e ela está acontecendo de fato. A CONAET, ela foi a segunda das coordenadorias nacionais temáticas, das 8, né, que o MPT tem, e ela foi criada em 2002 como uma coordenadoria nacional de combate ao trabalho escravo, esse termo de combate. Quando o órgão percebeu que precisava organizar seu trabalho e articular o Brasil, o MPT no Brasil todo, para atuar no combate ao trabalho escravo e principalmente a partir do Grupo Nacional Móvel, que é uma organização de combate. 15 anos depois, em 2017, a CONAET ela teve seu nome alterado, passando a se chamar Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. E aí eu já vou falar da terminologia e por que é importante falar isso. Quando se começou a conversa, foi muito voltada para o combate, ou seja, a punição dos empregadores que exploram esse tipo de prática. Mas com o passar do tempo e com a evolução dos trabalhos, se percebeu que é preciso olhar o outro lado dessa relação de exploração também, que a Érica deixou bem esclarecido, que é o trabalhador, a vítima do trabalho escravo. Então, se existe um explorador e tem que ser feito um trabalho de combate, de punição dele, é fundamental também prestar atenção para a vítima, que condição é essa que acaba permitindo que ele seja explorado. E é uma condição de vulnerabilidade socioeconômica, principalmente, em algumas outras situações de migrações, por exemplo, essa condição de vulnerabilidade ela ainda vem aivada de outros elementos. Por exemplo, na questão das migrações internacionais, tem a barreira da língua, tem a questão documental, mas esse elemento de vulnerabilidade, ele tem que sempre ficar destacado, tem que sempre ser observado. Então, em 2017, o MPT prestou atenção para esse fator e incorporou para o nome da coordenadoria, que é uma coordenadoria de erradicação, e assumindo que o órgão tem vocação também para articular medidas para além das de punição, para articular medidas de prevenção e atendimento às pessoas que já foram exploradas. Devido ao tempo aqui, eu não vou poder explicar tanto, mas surgiram projetos nacionais em decorrência desse novo olhar. E aí, também aproveitando o fluxo, em atenção à evolução das pautas, semana passada a CONAET teve seu nome alterado mais uma vez, e agora ela passou a se chamar Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que, por sinal, é o tema central da nossa websérie. Muito legal. Então, e é preciso fazer esses links, e o MPT ficou atento a isso e entendeu que não é bom, é muito importante unir essas pautas também, a do trabalho escravo e a do tráfico de pessoas, porque no Brasil, por uma série de fatores, essas pautas elas acabaram sendo tratadas, inclusive no Poder Executivo,
de formas separadas, embora não estanques, mas separadas. E aí, dentro do MPT, se colocou essa terminologia para deixar claro que o tráfico de pessoas é pauta principal do órgão e que também tem uma relação muito próxima com o trabalho escravo. É um fluxo que começa, tem um passo a passo que praticamente começa com o tráfico de pessoas e acaba findando na exploração do trabalho escravo. Eu acho que era isso, Grazi, que eu queria acrescentar nessa primeira rodada. Muito parabéns pela mudança. Eu acho que ela sinaliza muito, né, para que a gente avance nessa política e nessa junção das agendas, né, de combate ao trabalho escravo e combate ao tráfico de pessoas, que é muito importante para o nosso país. Assim, muito parabéns por essa empreitada. A gente fica muito feliz de receber essa notícia. E o nosso chat continua, as pessoas estão comentando. A Rosita Milese manda um abraço especial para a Érica, fala do trabalho de vocês juntos. Muita gente falando também do período de pandemia, falando das conexões que a sociedade não faz entre o desmatamento que a gente vê e o trabalho escravo, né? Onde tem fogo e derrubada de árvore, tem gente ali também sendo explorada, né? As caixinhas de direitos humanos, a gente não pode mais trabalhar separada, né? A gente tem que trabalhar junto, mas entendendo as especificidades, né? Não é fácil trabalhar com direitos humanos, né? Mas também não é complicado, e é bacana esses momentos de interseção, de saberes, para realmente dali a gente conhecer outras perspectivas e construir algo bacana. E aí, nessa perspectiva, eu queria perguntar para o Pablo, num contexto mais global, o que você tem para contar para a gente de como tem sido esse enfrentamento lá fora, os setores, as populações, num contexto mais global? O que você tem para acrescentar para o nosso público? Sim, muito obrigado pela pergunta. Eu dizia antes também, a Érica dizia que temos ainda uma falta de informação, não é? Sobre a relação entre migrações e mudança climática e trabalho forçado, mas ainda temos alguns exemplos de setores econômicos onde sabemos que tem uma relação entre mudança climática, degradação ambiental e trabalho forçado. Tem, por exemplo, ligações no setor econômico primário, na agricultura, na pesca também. Tem exemplos no sudeste da Ásia. Se calhar é o exemplo que ainda tem sido mais tratado pelos pesquisadores a nível internacional, porque tem exemplos de que a mudança climática tem provocado situações de degradação ambiental em países como a Camboja ou Myanmar, e que provoca que as pessoas sejam deslocadas e então são empregadas pelo setor da pesca, onde tem uma prevalência importante do trabalho forçado. Não? Então tem essa relação entre comunidades agrárias, onde as pessoas já não podem subsistir, e elas ficam vítimas de trabalho forçado. Tem também exemplos de comunidades agrícolas suscetíveis ao tráfico de pessoas, na Índia, por exemplo, onde os agricultores, falava de dívidas antes, tem exemplos de que agricultores ficam em situações de dívida, tentando de combater o estresse hídrico, e isso vai intensificar a sua pobreza, não é? E elas ficam vulneráveis ao tráfico de pessoas, e porque aquelas pessoas vão oferecer dinheiro para elas poder fazer frente à sua dívida e vão ficar vítimas de trabalho forçado. Também temos exemplos na África, no setor mineiro, onde também tem pessoas na região do Sahel que ficam vítimas da degradação ambiental, das secas, do desmatamento, e aquelas pessoas vão sair das comunidades e muitas vezes vão trabalhar em condições análogas à escravidão, em minas de ouro, em países como Burkina Faso, como Níger. E também, finalmente, tem aquele exemplo em fábricas, e os pesquisadores têm trabalhado muito a questão das fábricas de tijolos em Nepal e no Sudeste Asiático, onde também tem uma prevalência importante de trabalho forçado e de comunidades rurais, onde as pessoas sofrem os impactos da mudança climática. Então, esses são alguns exemplos daqueles setores econômicos a nível global, onde se pode olhar essa relação entre mudança climática, migração, trabalho forçado.
E vemos também que tem uma prevalência das vulnerabilidades em algumas populações, como as crianças em particular, não é? Que elas têm que sair das suas comunidades, têm que procurar trabalho e ficam vítimas de situações de trabalho forçado. Também tem as mulheres, as meninas, porque as mulheres agora sabemos que têm, muitas vezes têm menos recursos, têm menos capacidades de adaptação a mudanças climáticas. E sabemos, por exemplo, de que em situações de desastre natural, em situações de deslocamento, as mulheres são mais vulneráveis ao tráfico de pessoas para fim de exploração sexual, não é? Então, é preciso todo um trabalho de prevenção do tráfico das pessoas que deve acompanhar o trabalho de resposta humanitária em situações de desastres naturais. Então, ao nível global, esse é um pouco o panorama, não é? Tem muitos setores que são suscetíveis dessa relação e tem algumas populações que também ficam muito vulneráveis, as crianças, as mulheres, também as populações indígenas. Perfeito, Pablo. E dentro até do que você falou, chegou até um comentário aqui no grupo da Josiane Alves, falando que existem relações, né, entre garimpos ilegais, exploração sexual de crianças e adolescentes e tráfico de pessoas. Ou seja, os temas eles são completamente conexos, né? E nessa seara, Érica, como que você vê essa questão das características das vulnerabilidades das populações, o que vocês têm visto nas pesquisas e na atuação de vocês? Bom, espero... Dá para ouvir? Uhum. Bom, eu acho que é muito importante a gente ter em mente, né? Eu acho que agora também no cenário de pandemia a gente vai ter que observar isso e monitorar esses cenários de os hotspots, por exemplo, onde os meios de vida estão mais ameaçados, né? Se a gente for considerar, o Pablo fez muito bem também, em relação ao desmatamento, se a gente for considerar as atividades relacionadas, a gente precisa ter atenção aos setores, por exemplo, de mineração, né, de grandes projetos, né? Esse cenário de pandemia, inclusive, ele de uma forma ou de outra, ele pode até dificultar o monitoramento, né, por conta de um cenário de contágio, né? A gente vive no Brasil esse tema, a gente vê que também o desmatamento aumentou, né, na pandemia, porque o desmatamento ele não está fazendo quarentena, né? Os desmatadores não estão fazendo quarentenas, então a gente precisa observar, principalmente a gente fala também principalmente em relação à região amazônica, mas em outras regiões também, porque o desemprego ele vai aumentar nesse cenário. E principalmente a gente tem que ter muito em mente na ligação também, se a gente for cuidar dos aspectos de saúde, né, e da dificuldade, né, que um cenário de pandemia ele impõe para a gente, é a questão também da insegurança alimentar. A insegurança alimentar de várias formas, e a mudança climática está muito relacionada também ao incremento da segurança alimentar e a mudança do uso da terra também, e sua relação com a mudança climática, ela vai impor também de forma diferente a determinados tipos de comunidade essas vulnerabilidades que podem, né, causar a degradação do modo de vida e aumentar a condição de vulnerabilidade, seja internamente no território nacional, seja gerando um deslocamento, principalmente, aí eu faço uma relação também, lembrando de um encontro com o ICMPD, com o Ministério Público do Trabalho em Brasília, há um tempo atrás, né, nas áreas de fronteira, né? É algo que a gente precisa ter muita atenção, porque são áreas que são, né, que existe essa vulnerabilidade pré-existente, né, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de segurança também. Então, eu acho que a gente precisa estar muito atento a esses cenários. E como eu falei, em relação ao desmatamento, né, existe uma série de outras atividades que muitas vezes não são vistas e são atividades que a gente precisa monitorar, inclusive para evitar os deslocamentos. Eu acho que a agenda, né, de trabalho e a agenda do clima, e a agenda ambiental, de uma forma geral, elas deveriam estar muito próximas, né, considerando os agentes que são, né, estão colocados nessa condição de vulnerabilidade
incluir. Eu achei incrível a colocação que a Alice falou dessa modificação do conselho, né, de erradicação do trabalho escravo e também de considerar o tráfico de pessoas e de considerar o sujeito, porque ele deve ter participação ativa. Quando a gente fala de... E eu achei interessante também essa mudança de conceito, por quê? Porque ela vai também colocar o sujeito como central, né? Entendendo as pessoas que são afetadas, as necessidades, as demandas, é uma forma de reconhecer, proteger e assistir, como a própria Alice falou. Então, o que eu posso falar, no geral, em relação aos tipos de comunidades, por exemplo, é que elas podem ser afetadas de uma forma geral, né? Especialmente as comunidades, né, onde as desigualdades são mais acentuadas, né, as comunidades mais empobrecidas, né, justamente por um cenário de desigualdade, de má distribuição de renda que a gente vive também no nosso país, mas as comunidades, eu não gosto muito desse nome vulnerabilidade, eu acho que condição de vulnerabilidade é melhor, né? E entender que essas comunidades, elas têm muito a aportar. Se a gente mudar um pouco a perspectiva, a gente pode ter soluções muito mais eficazes, quando a gente coloca o sujeito que é afetado no centro da discussão. Grazi, eu não sei o que aconteceu aqui, eu não estou conseguindo te ver, então não estou conseguindo saber se meu tempo terminou. Perfeito. Só o teu som, que ele tá baixinho. Na próxima, vamos ver se a gente vai sem o microfone, se fica melhor. Tá bom. Mas muito obrigada, e até o Juscelino fez um comentário importante aqui em complementar a tua fala, falando da importância da gente batalhar por programas de renda básica, como também uma forma de combater o desmatamento e a exploração laboral, né? E aí, nessa perspectiva, Fabiana, conta para a gente, assim, como que o Greenpeace tem visto essa questão das populações, dos setores, como que vocês têm trabalhado? Bem, atualmente a gente está com um trabalho extenso, junto com Médicos Sem Fronteiras, a Fiocruz, né, chamado Asas da Emergência, para levar o básico, o mínimo, para conter o Covid nas aldeias indígenas, né? Porque isso também não existe. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo. A gente também faz bastante trabalho de denúncia de desmatamento ilegal, invasões de terras indígenas, unidades de conservação. E aí, eu acho que pegando esse gancho, eu queria falar um pouco sobre o desenvolvimento, entre aspas, que os nossos governantes hoje defendem. Então, você tem um governo que defende um desenvolvimento para a região da Amazônia, que é uma abertura da terra, né? Aproveitar para passar a boiada durante a pandemia, né? Foi o que o nosso ministro Ricardo Salles falou. Eu estou pondo essa questão porque tem que deixar muito claro que a grilagem de terra, muito da grilagem está estritamente atrelada à questão de queimadas e emissões de gás de efeito estufa e de novas mudanças climáticas. A grilagem de terra, ela vem ela é não só algo ilegal, como um não gerador de renda para colocar uma pecuária na região de baixa produtividade. Então, você não está gerando dinheiro para lado nenhum. Tá? Mesma coisa com mineração na Amazônia e outras atividades na região. Muitas atividades sem conexão com o que a floresta pode sim dar de alternativas econômicas, tá? Sem conexão e sem gerar renda no local. Então, essa necessidade também que o Brasil precisa ter de fazer geração de renda regional e localizada e diversificação de renda. O pessoal aí dos atingidos da Bacia do Rio Doce sabe muito bem o que é isso, porque a dependência do estado de Minas Gerais para a mineração faz com que haja uma dificuldade você ter essa diversificação de trabalho e de uma renda e um dinheiro que é reinvestido no local. Então, assim, esse desenvolvimento, entre aspas, que o governo atual preconiza, ele não tem nada a ver com um desenvolvimento socioeconômico, que é o que o Brasil precisa. E ainda gera a crise climática, que ainda vai ter consequências para o Brasil todo, com eventos mais extremos, e aí esse ciclo que não acaba nunca, né? Então, eu acho que é importante a gente colocar essas questões aqui.
Perfeito, Fabiana. E o pessoal está no chat lembrando aqui também dos impactos que a gente não pode esquecer da vida da população indígena, especialmente dos Yanomamis, que nesse momento estão sofrendo bastante com tudo isso que você falou, né? Que os desmatadores e os perpetradores eles não estão respeitando quarentena, né? E tem uma postura do governo realmente contrária e de devastação mesmo dessa população, né? O pessoal aqui no chat está lembrando isso. E agradecendo muito a tua participação, falando que a gente tem que voltar, tem que discutir mais esse tema, não dá para a gente parar por aqui, né? Muito obrigada. E Liz, voltando à atuação do MPT, como que vocês veem na prática que o MPT ele tem uma atuação prática nessa questão do combate à exploração laboral, e como que na prática você tem visto, ainda que não com dados fidedignos, a gente sabe que a produção de dados é um problema no Brasil todo em diversos temas, mas de uma forma geral, como que vocês têm visto os setores e as populações afetadas por essa questão? Tá. Grazi, eu vou pegar o gancho da integração para falar de dois aspectos, um com relação ao combate e o outro justamente com relação ao atendimento às vítimas. Com relação ao combate, assim, em ambos, deixar muito claro que a atuação articulada, ela só traz ganhos para todos os envolvidos. Então, por exemplo, as operações da DETRAI e operações regionais também, de combate ao trabalho escravo, quanto mais articuladas elas são, melhores os resultados tendem a ser. De modo geral, integram os grupos móveis, que é organizado pela DETRAI, mas integram o MPT, o MPF, a DPU, as polícias, a PRF, a Polícia Federal. O próprio IBAMA tem ido em algumas operações, e muito porque, embora seja bem complicado consolidar dados por falta de estrutura e de cultura no Brasil de se fazer isso, mas a gente tem uma informação sensível de que a grande maioria das ocorrências de trabalho escravo no Brasil aconteceu na Amazônia Legal, na região da Amazônia Legal. Então, a ida do IBAMA e o envolvimento do IBAMA nas operações de combate é também fundamental. E aí eu queria trazer um outro aspecto relacionado já ao atendimento às vítimas, né? Pegando esse gancho do outro lado da relação de exploração. Eu trabalhei 2 anos no Mato Grosso e tive a oportunidade de participar lá, na representação do trabalho escravo, de um projeto, chama Projeto Ação Integrada. É sempre isso, né? O ponto de vista é sempre esse. E a ideia era justamente fazer articulação para entender quem podia ajudar os trabalhadores no momento pós-resgate, porque a fiscalização vai lá e ela é obrigada a retirar os trabalhadores em situação de trabalho escravo daquele local de exploração, eles não podem ficar lá. Mas e depois, o que acontece com essas pessoas? Para onde elas vão? Porque a condição de vulnerabilidade, né, como a Erika apontou, ela é pré-existente, inclusive ela é determinante também para não se romper o ciclo de exploração. Então, responder a essa pergunta, o que vai acontecer com as pessoas depois do resgate, é fundamental. E aí, em 2009, esse projeto surgiu para responder essa pergunta e para organizar um projeto, uma ação, para atender essas pessoas. E isso gerou uma articulação ainda maior de todas as instituições que participaram e também gerou a inclusão no Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo do Mato Grosso da necessidade de acesso à terra e aos meios de produção pelas pessoas, pelos trabalhadores e trabalhadoras. E, por ocasião desse projeto, eu fui junto com a equipe do projeto, coordenadora do Projeto Ação Integrada, fomos visitar um assentamento que existe até hoje no Piauí, e ele ganhou, em 2014, um prêmio nacional de direitos humanos na modalidade erradicação do trabalho escravo. E aí estava lá constando como uma ação necessária do plano, fomos lá visitar o assentamento, que fica na cidade de Monsenhor Gil, chama assentamento Nova Vitória, ele depois foi desmembrado, cresceu e tudo mais, mas ele foi fundado a partir de um resgate de trabalhadores que aconteceu no estado do Pará, de 86 pessoas,
E a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, que sempre extremamente atuante na questão contra o trabalho escravo no Brasil, deu todo apoio a esses trabalhadores para que eles conseguissem ser atendidos por um assentamento. Muitos anos depois, muitas dificuldades enfrentadas, isso aconteceu, e eles receberam o lote de terra em Monsenhor Gil, que era o local de origem deles. Então, já começa daí, houve a fixação na terra. Então, a fixação na terra, a questão de família próxima, a fixação considerando as diversas variáveis, né? Ela aconteceu, mas para que ela continuasse, ia depender muito das condições do assentamento, né? E de do atendimento pela política pública, assistência técnica, água, condições de estrada, condições de transporte, veículos, enfim, todo esse apoio da política pública que esse e todos os outros assentamentos precisam ter. E aí fomos lá entrevistar o pessoal, nos recebeu super bem, mas só no dia que a gente esteve lá, faltou água 3 vezes, as sementes estavam atrasadas para o plantio, mas eles plantavam basicamente os alimentos que suprem a nossa mesa, a alimentação básica do brasileiro, no caso lá no Nordeste, porque era no Piauí. Então, realmente está tudo conectado. Essa ida ao assentamento, produzimos um relatório, está documentado, e ficou muito evidente que todos esses aspectos estão conectados e precisam ser considerados na política pública sob pena de não se romper esse ciclo. Perfeito, Liz. Acho que o que você está colocando para a gente é também algo que tem sido comentado aqui no chat. A Ode Rita, ela vem lembrado, porque a gente tem as coetrais estaduais e a gente não tem a participação, não é tradição ter a participação das chamadas ONGs ambientalistas. Até agora a gente tem trabalhado, não, esse é o pessoal do meio ambiente, aqui é o pessoal dos direitos humanos. E acabou isso, pessoal. A gente tem que trabalhar junto. Então, é bem lembrado da gente estimular a participação dessas instituições nas coetrais e trabalhar de forma articulada, né? A Esther, da Caritas de Roraima, ela também está lembrando que o IBAMA não faz parte do Conselho da Amazônia, do quanto que isso é grave, do quanto a gente tem que se fortalecer esses espaços institucionais para também fazer pressão que vem de mais próximo, porque também se a gente ficar esperando que todas as políticas públicas vão vir só de Brasília, não vai acontecer. Então, a gente também tem que pressionar os governos municipais, os governos estaduais para agirem nesse contexto. Então, gente, é isso, não acabou, a gente não fala mais isso. Não, isso é problema ambiental, eu não sou do tema ambiental porque eu trabalho com direitos humanos. Hello? Não, é tudo a mesma finalidade, né? São perspectivas diferenciadas, mas as violações, elas atingem a todo mundo de uma forma geral. Então, muito obrigada, Liz, pela tua fala. E aí, já nessa rodada já de fechamento do nosso encontro, eu queria que o Pablo falasse um pouco dos desafios. E aí? A gente conseguiu ver agora, hoje de uma forma muito rápida, a gente sabe que essa 1 hora ela não é o suficiente para a gente esmiuçar o tema da forma que ele merece. O que a gente tem dito aqui é só para dar um gostinho na sociedade, para a gente despertar uma luz, mas a gente não pense que isso aqui é um ponto final, são reticências que a gente ainda vai se encontrar muito para debater esse tema. E quais os desafios hoje que você vê nessa agenda, Pablo? De uma forma mais global, do teu ponto de vista. Sim, muito obrigado. Então, como você dizia, tem muitos desafios, não é? E é difícil selecionar alguns que sejam muito importantes mais que outros. Tem a questão do atendimento às vítimas, a identificação das vítimas, tem tudo uma questão de desafios, mas se calhar para concluir queria mencionar 3 pontos que eu acho que são importantes. O primeiro ponto que eu queria mencionar é essa multicausalidade da migração ambiental e da exploração laboral, não é? Acho que o desafio é reconhecer a interação de múltiplas forças no deslocamento de pessoas, não é? Você falava, acho que a Liz falava
de que essas comunidades que ficam em condição de vulnerabilidade sofrem os impactos das mudanças climáticas, mas também não têm acesso a emprego formal, não têm acesso a serviços sociais, a saúde, a educação. Então, vamos ter todas essas forças, todos esses fatores que vão provocar o deslocamento, a migração climática e também a exploração laboral. O segundo desafio que eu queria mencionar é o que você falava, Graziela, e também a Liz, da articulação, não é? Porque o trabalho da Érica e o meu também é aquele de pressionar por uma maior integração da migração nas políticas ambientais, não é? E de mudança climática. E ainda no nível global, ainda temos o número de estratégias climáticas e ambientais que falam de migração é muito limitado, não é? Também na América Latina. Quase não tem políticas sobre mudança climática que integram a questão da mobilidade, da migração, e o tráfico de pessoas é uma forma de mobilidade humana, não é? E essa mobilidade tem que ser integrada nas estratégias de mudança climática, de planificação urbana, de prevenção do risco de desastre. Todas as políticas têm que integrar a questão da migração. E o meu terceiro desafio que eu queria falar é que nós, se calhar, muitas vezes identificamos a migração ambiental, o deslocamento, como um fenômeno só negativo. E não é o caso. Tem formas positivas de migração ambiental. Na América Latina, tem muitas comunidades que praticam migração sazonal, ou migração temporal. Elas enviam remessas às suas comunidades de origem. E essas formas de migração são muito importantes, não é? E podem contribuir à adaptação à mudança climática. Então, para concluir, queria falar, se calhar, do cenário da pandemia agora. Temos a Banca Mundial estimou que para este ano 2020 se calhar vamos ter uma diminuição das remessas globais de 20%, não é? E temos países nesta região, na América Latina, onde as comunidades sobrevivem graças às remessas, não é? Então, se agora vão ter uma baixada de 20%, a pergunta é como é que essas comunidades vão subsistir, onde é que vão trabalhar, e lá temos aquelas condições de vulnerabilidade de que estávamos a falar. Então, é importante considerar a migração também como uma possibilidade de adaptação às mudanças climáticas, mas essa migração positiva tem que ser valorizada por marcos políticos e estratégicos ótimos, não é? E esse é o desafio, ter esses marcos que vão facilitar a migração como estratégia de adaptação e vão limitar as consequências negativas da migração climática. Obrigado. Perfeito, Pablo. Muito obrigada pelas tuas colocações. Eu acho que é uma agenda riquíssima, que a gente tem muito o que trabalhar nesse tema, né? E aí eu queria passar para a Fabiana. Fabiana, quais as tuas visões e as visões do Greenpeace quanto aos desafios? Como que você vê isso? Bem, eu acho que a gente está num momento que sim, para você concatenar todos os desafios que a gente tem, pensando em crise do clima, ainda os problemas estruturais que o Brasil carrega, os problemas também de você não ter uma economia voltada para o meio ambiente, uma economia voltada para as pessoas, né? Uma economia assim que retribui essas pessoas, não o contrário, como é feito. Eu acho que, infelizmente, a gente, apesar de precisar dessas políticas públicas, a gente regrediu muito de alguns anos para cá. Essa regressão ela é gigantesca. Você tem, em cima de todos esses problemas que o Brasil já vinha tendo, uma pandemia, e a gente está num momento que a gente vai ter que pensar nos próximos meses em como a gente vai reconstruir esse país. Nós somos um dos países mais afetados pela pandemia, porque nós passamos pela pandemia com Ford em 1950 caindo aos pedaços, passou no buraco, arrebentou tudo, entendeu? Então, assim, a gente precisa começar a pensar em qual que é essa sociedade que a gente quer, em quem são esses políticos que nós vamos votar. Esse ano tem eleição, né? Quem são essas pessoas que a gente vai colocar no poder para que reative essas políticas públicas, seja iniciando na parte regional, estadual, municipal,
e depois a gente conseguindo fazer essa transformação federal para ter realmente uma política que olhe para a migração, que olhe para combate e controle do desmatamento na Amazônia novamente, para que olhe nos nossos planos de mudanças climáticas. Estão todos paralisados, né? Você tem uma paralisia imensa, você tem o IBAMA não conseguindo atuar. Então, eu acho que a gente precisa pensar nessa reconstrução de país, essa reconstrução que vai pensar direitos humanos, pensando em direitos individuais, sociais e ambientais, tá? E para a gente renascer e colocar essas políticas públicas em ação. Acho que essa que é a esperança que eu tenho como pessoa e o Greenpeace quer levar também. Perfeito, Fabiana. Repetir sabe aquela coisa que a gente tem que anotar no post-it? A gente tem que trabalhar os direitos sociais, os direitos individuais e os direitos ambientais. Gente, ó, tudo junto e misturado. Muito obrigada, Fabiana, pelas tuas colocações. E, Érica, qual o teu ponto de vista dos desafios? Como que você vê? O teu áudio ficou um pouco ruim, vamos testar se fica melhor. Me avisem se está Bem melhor melhor, agora. está bem melhor. Eu tirei o fone que não estava funcionando muito bem. Eu queria voltar às considerações do Pablo sobre a visão positiva na migração, a necessidade da inter-relação entre as agendas, né, e de uma ação integrada entre essas áreas, né? A migração, ela é positiva quando ela se dá de uma forma segura. Então, a gente vai ter, né, quando a migração, ela é gerida, né, quando ela é efetivamente reconhecida, ela é organizada, ela realmente serve a todo esse propósito que o Pablo falou, ela é estratégia de adaptação, né, ela permite com que as pessoas possam, inclusive, continuar vivendo próximo aos seus territórios, né, o impacto da migração ambiental é muito sério, né, mas ele pode ser manejado de forma a mitigar esses impactos também, né? Então, assim, quando a gente fala em modos de vida, a gente não está falando só da questão do território, né, mas de tudo que vem com ele, né? São tradições, a questão cultural, ela tem toda uma multidimensionalidade que ela precisa ser considerada. Por isso, eu também concordo com a Fabi que a gente vai ter que repensar muito, né, em quem a gente quer, né, gerir, né, gerindo o país, na nossa própria constituição como sociedade, mas eu queria novamente trazer a discussão para as pessoas, né, para as pessoas que estão sendo afetadas. Eu acho que a gente só tira da invisibilidade quando a gente reconhece um fenômeno. Então, a questão do tráfico de pessoas e todas essas relações com a questão ambiental ela é muito importante e ela vai funcionar quando a gente souber quem é essa pessoa, quando a gente souber qual a demanda dessas pessoas, quais são as necessidades dela, de onde elas estão saindo, para onde elas estão indo e o porquê elas estão migrando. Então, para a gente criar políticas, né, climáticas que levem em consideração as pessoas e essas pessoas que estão em mobilidade, para considerar esse fenômeno positivo, eu acho que a gente tem que ter essas pessoas no centro da discussão, né? Não só como um sujeito a ser protegido, né? Mas como um sujeito que ele tem que tomar parte nesses planos, ele tem que tomar parte, participar ativamente, afinal de contas, a gente trabalha com políticas, por exemplo, para a proteção dessas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade e são traficadas e são submetidas à condição análoga de escrava, de trabalhos forçados, a gente precisa saber quem são, né? E tirar da invisibilidade é isso, né? E pensar em normas e políticas públicas relacionando a questão ambiental, a questão climática, a questão do trabalho, né? As questões econômicas que fazem com que essa condição de vulnerabilidade ela se incremente também. Eu acho que assim separar ambiente de economia não dá certo, nunca deu, né? E é por isso que a gente está vivenciando isso, né? A questão ambiental ela foi muito relegada a só a questão ambiental, né? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, na questão da migração tradicional, né, em relação à seca, que é uma migração muito tradicional, ela é muito mais tratada como uma migração econômica do que como uma migração ambiental. Isso dificulta, inclusive, ao tratamento das causas que originam essa migração, né? Que é um fenômeno mais difícil de monitorar, inclusive. Então, eu gosto sempre de colocar as pessoas afetadas no centro da discussão. Eu acho que elas são participantes ativas. Por exemplo, as populações indígenas são uma das maiores populações responsáveis pela regulação do clima no mundo,
né? E qual a participação delas nas políticas, né? A gente precisa, eu aprendo muito com as populações indígenas, né? Eles têm uma percepção do clima que é perfeitamente, né, possível essa combinação de saber, né, do saber científico, do saber tradicional, e é fundamental. O IPCC fala isso, né? Que a cultura tradicional, a forma do cultivo tradicional é uma forma, inclusive, de mitigação, né? De mitigação de mudança climática. Então, a gente precisa considerar todo esse contexto. As comunidades tradicionais, caiçaras, ribeirinhas, quilombolas, eles têm técnicas, né? Que auxiliam na conservação. Então, é esse sujeito, né, que a gente fala que é vulnerável, que está numa condição de vulnerabilidade, que tem muitas vezes muito mais a ensinar, né, do que a gente imagina. Eles têm que tomar parte ativa nesse novo planejamento, nessas novas políticas, nessas estratégias que ainda não contemplam a mobilidade, que ainda não contemplam o deslocamento, para a gente, inclusive, desestimular esse deslocamento. Esse deslocamento, ele causa uma ruptura, né, cultural muito séria para determinadas comunidades. Algumas comunidades, elas têm uma predisposição à mobilidade maior do que outras. Pouquíssima gente se move porque quer, nesse cenário de imigração forçada, né? Migração forçada não é voluntária. Então, a gente precisa evitar que a migração seja a única estratégia. Ela deve ser a última, não a única. Obrigada. Não, foi perfeita a tua colocação, o áudio estava ótimo, todo mundo aqui levantando a hashtag nenhum ser humano é ilegal. Lembrar aqui também a professora Verônica Terese, da Universidade Federal do ABC, está presente, ela vai estar também aqui com a gente na próxima semana falando de pesquisa, o núcleo do Ceará também está presente, o Marco Aurélio, do Projeto Resgate, que vai estar aqui com a gente amanhã, falando de crimes virtuais, também tá presente. Então, assim, é um tema que a gente tem muito, são muitos desafios, né? E, Liz, qual na Grazi cortou o finalzinho, eu não ouvi bem. do teu ponto de vista, do ponto de vista até da própria atuação da CONAED, como que você vê os desafios, né? Bom, primeira coisa que eu queria destacar é que, ouvindo as falas de todo mundo, me veio à cabeça que a própria Constituição trata o meio ambiente como uma coisa só, e o que inclui o meio ambiente do trabalho, está lá no artigo 225 da Constituição. E aí eu fico pensando que o primeiro desafio é tirar a Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, do papel. É o primeiro imenso desafio que temos. Falando em Constituição, o texto de 88 e Constituição, no seu texto extensivo também, o que inclui normas internacionais, normas da ONU, da OIT, com relação ao trabalho e com relação ao desenvolvimento sustentável. E aí, falando também em Constituição, eu queria destacar um dos grandes desafios, que é colocar a Emenda Constitucional 81 de 2014 em prática, que diz respeito à expropriação das terras onde forem encontradas trabalho escravo para fins de destinação para o público, para as pessoas que foram atingidas. E esse desafio é imenso. A própria aprovação da emenda constitucional foi uma luta gigantesca e partiu de um caso em que em uma fazenda em que foi encontrado trabalho escravo, houve a desapropriação dessa terra, ou seja, o empregador que explorou essa prática criminosa, ele foi indenizado. Então, isso gerou uma revolta muito grande e levou ao progresso dessa luta a ponto de 2014 a emenda constitucional ser aprovada. E isso do papel é um desafio imenso. Essa experiência do Piauí, ela precisa ser replicada. A Érica pontuou muito bem a questão da raiz das migrações que não devem ser forçadas, porque elas geram justamente, elas dão ensejo a esse ciclo de vulnerabilidade. Então, o desafio que eu queria apontar aqui, que é o maior de todos, é justamente tirar a Constituição do papel e alguns aspectos dela mais ainda.
Uma outra questão que me ocorreu quando a Grazi estava falando, com relação às coetrais e a descentralização da política. Na verdade, a descentralização, a capilarização e a integração da política. Que existem os comitês, as comissões nacionais, elas monitoram os planos nacionais e as ações nacionais, mas é preciso capilarizar, envolver os poderes locais e expandir a política. E aí, a gente não fala só de coisa ruim, falamos também dos progressos que já aconteceram. No estado do Maranhão, por exemplo, que é considerado o maior exportador, vou chamar assim, eu nem gosto desse termo, mas é de onde sai o maior número de trabalhadores e trabalhadoras que acabam sendo explorados por trabalho escravo no Brasil afora, de lá do Maranhão. E o governo do Maranhão, em 2017, assumiu um compromisso, assinou um termo de ajustamento de conduta com o MPT, assumindo o compromisso de adotar políticas diversas, inclusive de atendimento aos trabalhadores resgatados, contra o trabalho infantil, que está também relacionado à precarização, à superexploração e ao trabalho escravo também, assumiu esse compromisso e hoje, então, já saímos desse passo. Agora são as tratativas para que o governo tire o documento do papel e implemente as políticas, mas ele assumiu o compromisso e tem, de fato, adotado algumas medidas. Mas esse termo de ajustamento que foi assinado com o IPT foi um grande avanço, ainda mais em sendo o estado do Maranhão que tem esse dado muito sensível. É uma iniciativa que pode e deve ser replicada nos outros estados. Perfeito, Liz, muito obrigada. Eu acho que a gente tem uma agenda muito grande de trabalho. Eu acho que a gente tem aqui, assistindo a nossa websérie, uma audiência muito especializada, são pessoas da rede que trabalham de alguma forma, né, com esse tema do tráfico de pessoas, e eu acho que a gente já atingiu o objetivo principal que a gente tinha aqui com esse encontro, que era despertar da rede para a conexão dos temas, né? Acho que o pessoal tem falado muito isso, eu acho que a gente tem muito a avançar. Então, assim, muito obrigada, Liz. E agora, agradecer a presença do professor da USP, procurador do trabalho, Ronaldo Lima dos Santos, que está aqui também acompanhando a gente tem uma audiência super qualificada, não é para qualquer um, não. Muito obrigada. A gente tem pesquisadores, professores, procuradores, é muito gostoso, está sendo muito gostosa essa troca aqui com o nosso público. E agora, nas nossas rodadas finais, eu queria passar para a Fabiana para fazer a tua fala final, falar um pouco de como que é, também que eu acho que tem muita curiosidade do Greenpeace, como que a gente acessa, como que a gente tem, acho que ainda tem muita, pelo menos para a galera dos direitos humanos, a gente ainda tem muito fetiche assim, com o Greenpeace. Então, passar um pouco para a Fabiana para falar as tuas considerações lá nos 2 minutinhos. Claro. Pessoal, o pessoal quiser ajudar, apoiar o Greenpeace, www.greenpeace.org/Brasil. Lá vocês vão ter o nosso feed de que tipo de denúncia que a gente está fazendo no momento, como que a gente está trabalhando. A gente está com esse projeto bem bacana do Asas da Emergência, levando esses suplementos desde que começou a pandemia nas aldeias indígenas. Tá? Hoje a gente alcançou o número de 500 mortos, 500 indígenas mortos no Brasil por Covid-19, então é algo muito emergencial nesse momento. Vocês podem ser voluntários do Greenpeace, voluntários tanto online, que é importante também, como nas nossas atividades que vocês veem, né? Todos ali que trabalham, nós todos que trabalhamos no Greenpeace somos ativistas, também podem ser doadores e podem participar com a gente também. A gente está com vários canais abertos, agora fazendo várias lives interessantes. Hoje mesmo teve potências periféricas, quinta-feira vai ter outra live sobre potências periféricas, para pensar nesse que é esse novo Brasil pós-Covid, que a gente quer construir junto, dando atenção para as pessoas, numa economia que respeite as pessoas, o meio ambiente, os nossos direitos sociais. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Fabi. Érica, no mesmo sentido, das tuas falas finais, fala um pouco do trabalho que você desenvolve, como que a gente pode trabalhar em cooperação.
A nossa rede ela foi criada há 10 anos, né? E ela tem como missão mesmo o reconhecimento e a proteção dos migrantes ambientais. E para isso, né, a gente tem atuado bastante, assim, tentando incluir, né, na agenda climática a migração. Isso faz bastante tempo já no Brasil e na região, né? A gente trabalha com pesquisa, né? A irmã Rosita que lembrou bem, a gente trabalhou junto, né, na discussão sobre a lei de imigração, ela viu lá, eu estava com o Marcelo, pequenininho bebê, lá nas audiências, lá no Congresso, nas audiências públicas. Então, a gente vem sempre insistindo, né, que a agenda ambiental ela faz parte da agenda migratória, né? A agenda migratória ela faz parte da agenda de clima. Então a gente tem feito essa intersecção de agendas mesmo. E a nossa intenção, inclusive, sabe, Grazi, a Liz falou muito bem sobre isso, né? Que a gente tem normas internacionais, que o Brasil é signatário, inclusive. E a gente faz um trabalho muito alinhado com as plataformas internacionais, com normas internacionais. Eu trabalho assim, a gente já trabalhou bastante em cooperação, né, com a OIM, né, o Pablo e outros companheiros aqui da América do Sul, né? A gente vem desenvolvendo esse trabalho, né? E no Brasil, principalmente para que o tema, para que haja mais sensibilidade em relação ao tema e para que essas pessoas, especificamente as pessoas saiam da invisibilidade, né? Isso que acontece, por exemplo, com as pessoas que estão, né, vulneráveis ao tráfico. A migração ambiental é um tema que precisa ser muito explorado, né, na agenda política especificamente, né, para que elas saiam mesmo da invisibilidade, para que a gente possa construir política pública em cima. Então, para finalizar, a gente está trabalhando agora no observatório, né, o Pablo sabe bem disso, né, para trabalhar com a questão dos dados, né. O Brasil é dos poucos países, pouca gente sabe disso, que já teve deslocamento na sua base de dados sobre desastres, né? E isso foi retirado. Então, a gente está fazendo uma análise crítica sobre isso, ver onde foi que a gente parou, né? E onde foi que a gente retrocedeu. E a gente tem trabalhado fazendo contribuições em todos os espaços públicos de participação. Então, quem tiver interesse no nosso trabalho pode passar meu contato, né? Pode consultar o nosso site, escrever para a gente, né? Que vai ser muito bem-vindo e a gente vai ter todo o interesse, né, em contar com apoio e está à disposição sempre para discutir. A Resama é uma rede muito aberta e muito disponível, né? Então eu agradeço demais. Obrigada, irmã Rosita, né? Um beijão para a Verônica também, para todo mundo que está assistindo a gente. Para mim é um grande prazer estar com vocês de novo e um abração para a Dalila, né? Que a última vez que eu tive com as Brad foi com a Dalila. Obrigada, Grazi, e obrigada a todo mundo. Pablo, Fabi, Liz, foi um prazer estar com vocês hoje. O prazer foi todo nosso. E, Pablo, também, qual os próximos passos? O que você tem para contar da OIM? Sim, muito obrigado. Se é difícil resumir tudo o que fazemos na OIM, mas o tema da migração ambiental, na OIM temos presença em quase todos os países da América Latina, não é? E é um tema que ainda está a crescer na agenda política da América Latina. Então, agora estamos a apoiar processos de pesquisa com a Érica, temos trabalhado na pesquisa sobre migração ambiental, estamos a fazer também trabalho de capacitação, de desenvolvimento de capacidades, para aqueles governos que estão interessados em trabalhar a questão da migração ambiental, possa ter aquelas ferramentas, aquela informação que vai ser útil para eles tratar o tema da migração ambiental. Estamos também a apoiar o desenvolvimento de políticas, não? Em alguns países que querem avançar nessa integração, maior integração da migração nas políticas climáticas e ambientais, estamos a apoiar esse trabalho. Agora bem, o trabalho da OIM também é muito maior do que a questão da migração ambiental, não é? A OIM trabalha todos os aspectos da migração. No Brasil temos a sede em Brasília, mas também temos presença em 10 cidades de 9 estados. Estamos a trabalhar em todos os aspectos dos movimentos migratórios, da população venezuelana, do tráfico de pessoas. Então, esse é um pouco um resumo do que estamos a fazer. Eu também, como Érica, estou disponível para falar mais sobre esse tema da migração climática. Temos um site que é environmentalmigration.iom.int, onde nós publicamos todas as informações, os estudos, as pesquisas sobre o tema da migração climática e ambiental.
Eu queria acabar agradecendo a invitação e a todos os panelistas e a audiência. Muito obrigado. Muito obrigada, Pablo. Só para contar para o pessoal dos nossos bastidores, foi uma alegria muito grande quando a gente conseguiu achar um especialista tão qualificado da OIM que trata especificamente desse tema e que falasse português, porque uma das dificuldades que a gente teve na websérie como um todo de trazer convidados internacionais é porque realmente o português é uma língua que ninguém fala. E o Pablo fala muito bem, ninguém nem reparou que ele não é brasileiro. Muito obrigada pela... Sim, eu fiz. Muito Não, obrigado. é um português de Portugal, assim, mas foi não, perfeito, assim, show. E a má notícia é que a gente vai te perturbar tanto, você não tem ideia do quanto a gente ainda vai te perturbar para você participar mais aqui com a gente. Muito, muito obrigada pela tua participação. Liz, e aí, do MPT? Liz, do MPT, o que a gente tem para animar a nossa rede, para contar? Eu queria, assim, falando da questão da invisibilidade e do reconhecimento, que é fundamental para tirar os direitos do papel, é preciso realmente reconhecer as situações. E aí eu sempre lembro, assim, que existe um imaginário popular, geral, social, de que o escravo é aquele que está com bola de ferro segurando aos pés. Então, é a liberdade ambulatorial que estaria em jogo. E não, não é isso. Existem correntes invisíveis, mas a gente precisa enxergar. É preciso enxergar, reconhecer essas correntes para que os direitos saiam do papel, para que se combatam essas gravíssimas violações de direitos humanos que acontecem. Dentre elas, o trabalho escravo e o tráfico de pessoas. E, atrelado a isso, fica a cultura de denunciar, né? Então, vou deixar aqui os canais de denúncia do MPT, porque as situações de exploração, elas não estão abstratas e nem estão no passado, elas estão do lado, hoje e aqui do lado. Em qualquer situação, que você pode sair na vizinha, no vizinho, na rua, mas vira e mexe a gente se depara com situações de exploração que acabam sendo esquecidas. Então, é preciso também criar essa cultura de denúncia. Os canais de denúncia que o MPT tem são o aplicativo MPT Pardal e os sites das procuradorias, todas as 24 procuradorias regionais do trabalho, só é colocar MPT e a região, tem quase todos os estados, mas tem representação em todos os estados. E lá o canal de denúncia melhorou muito, assim, tá bem mais completo, é possível colocar áudio, é possível colocar vídeo, fotos, anexar documentos, inclusive as denúncias, relatórios, enfim, documentação de modo geral. E também deixo aqui sobre os dados do trabalho escravo, que já temos consolidados, deixo aqui o Observatório Digital do Trabalho Escravo, que é a iniciativa Smart Lab, tem já alguns dados, os dados das operações de trabalho escravo, né, que não são fornecidos pela CIT, mas alimentam o observatório e é possível, inclusive, traçar fluxos migratórios, observar lá os fluxos migratórios nacionais, setores onde predomina o trabalho escravo no Brasil, pelo menos até hoje, e também quais o perfil dos trabalhadores mais comumente envolvidos. E agradeço imensamente a oportunidade, Grazi, e as minhas colegas do MPT também. Agradeço aqui aos meus colegas de painel. Todo painel, ele, na verdade, é uma abertura de canal de comunicação, né, Grazi? Então, são reticências que a gente deixa para que essa conversa ela renda bastante, porque ela precisa render. E agradeço a audiência também. Obrigada. Muito obrigada, Liz. É exatamente isso. A gente termina a live por causa do tempo, mas a vontade que a gente tem é de continuar, é de aprofundar. Então, eu já quero fazer um convite para vocês que participaram hoje, a Fabiana, o Paulo, a Érica e a Liz, que a gente volte em outros momentos para aprofundar esse tema. Não é convite de carioca, não passa lá em casa, e é mentira, não é de verdade mesmo. Para a gente
sentar e construir realmente uma agenda junto. A gente tem, ó, a advocacy para a melhoria da interlocução com as coetrais estaduais e o tema do meio ambiente. A gente tem muita ação para a garantia do papel do MPT e das fiscalizações na questão ambiental. A gente tem base de dados para construir juntos, a gente tem cursos para dar. Eu mesmo tenho tanto que eu quero aprender com vocês, e um evento presencial, pelo amor de Deus, quando tudo isso passar, né? E não é papo de carioca, a gente realmente tem muito o que construir. Então, assim, muito obrigada. Acho que foi muito rico mesmo, muito pouco, mas esse, pelo menos para mim, esse era o tema mais distante da minha realidade que eu trabalho, e eu garanto para vocês que o pouco do que foi falado aqui já trouxe diversos insights, porque a gente tem essa resistência mesmo que foi criada, sei lá por quê, que não, é tema ambiental da galera do meio ambiente, eu não me meto, e trabalhando com trabalho escravo, olha a falta de lógica. Eu acho que isso que se gerou essa transformação em mim, eu tenho certeza que gerou no público, e que a gente vai construir um novo paradigma na nossa sociedade. Bebê! E para quem está acompanhando a gente, muito obrigada. A gente não tem palavras para agradecer do milagre que tem sido da gente manter a nossa audiência todo dia, às 19 horas, aqui com a gente durante esse mês de julho, trabalhando temas tão complexos e diferentes. Muito obrigada. É um show esse chat aqui. Assim, a gente tem visto o alto nível das pessoas que se colocam, que comentam, assim, tem sido uma experiência, acho que surreal. O vídeo ele fica gravado, então você que está vendo, que não está vendo ao vivo, também não deixa de curtir, não deixa de espalhar, porque é o que a gente tinha para fazer para realmente estourar a nossa bolha. E amanhã a gente vai lidar num tema que é de interesse de toda a sociedade. Esse é um tema realmente fura-bolha. A gente vai falar da internet como um ambiente de aliciamento das pessoas para o crime do tráfico de pessoas. A gente sabe que mudou muito do que era para o que é hoje, e que a gente não tem dados específicos, mas chutando, a gente falaria que mais de 90% hoje do aliciamento ele envolve as redes sociais. São mensagens de WhatsApp, grupos e Deep Web, e é o que eu sempre digo, eles estão organizados, eles sabem usar essas ferramentas, o mal sabe usar essas ferramentas, os perpetradores sabem usar essas ferramentas, e a gente ainda está aqui perdido, que não consegue nem ligar e desligar o microfone. Então, sigam amanhã aqui com a gente falando desse tema. A gente vai estar com uma equipe também super bacana para falar do tráfico de pessoas como um crime cibernético. Muito boa noite para vocês, muito boa noite para os nossos convidados, e maratonem com a gente. 20 questões para entender o tráfico de pessoas no Brasil. Um abraço.